Boa noite. Bom, essa live aqui hoje é sobre a alimentação crude vegana, respondendo a pergunta para quem não é a alimentação crude vegana, para quem não se indica, tá? Então hoje vai ser uma live comigo e com a Tati, que é uma live que a gente está aqui numa segunda tentativa para falar sobre esse tema e também uma live em que a gente justamente vai também entrar no tema mentoria na cozinha, tá? Então chega mais aí, boa noite para quem tá entrando. Vamos ver, Tatinha, já aceitei aqui. Oi? Ah, foi. Tá me vendo? Ou continua sem me ver? Sem te ver. Putz. Tá, mas bom, pelo menos a gente conseguiu abrir de novo. Ah, Ah, eu já vou deixar minha câmera assim, tá? Paciência. tá bem, Flor. Vamos fazer o seguinte, vamos inverter do esquema da última. É, enfim, não sei se vai fazer muita lógica depois pra galera, mas para fazer lógica para você aí, né, que você tá segurando a câmera e mostrando pra galera essa Não, variedade de pode dar a entrada. Fica tranquila, eu vou passando. tipo, como se fosse aquele canal que vende, eu esqueci como é que é o nome, comercial, sabe? Sei, Eu esqueci o Polishop, é o é Polishop isso. do povo. Tá ótimo, a gente vai depois. Manda ver. É que eu Tá tô com bom. receio de virar pra mim e depois o negócio travar. Então, melhor deixar assim pra. Foi tanto empenho pra fazer isso aqui pra ficar bonito, pra explicar, né? Deixa. Vamos fazer o negócio rolar. Verdade. Bom, para quem entrou, gente, na última tentativa, eu vou ter que voltar um pouco atrás na explicação, só para isso daqui ficar gravado depois para todo mundo, tá? Então, bom, vou me apresentar brevemente e vou passar para a Tatinha e depois a gente entra nas explicações da live de hoje. Então, meu nome é Eli Lamego, terapeuta naturopata, trabalho com essa linha de alimentação crua e também com protocolos de depuração, inclusive o protocolo de Solidification, que é um protocolo com sucos coados para limpeza intestinal e também com jejuns, né? E mais atualmente também mais um queridinho projeto maravilhoso, que na verdade é uma ideia maravilhosa da Tati, é a mentoria na Cruzinha, que a gente vai estar junto aí nesse mês de maio, guiando as pessoas em 10 dias para ensinar a cozinhar, para ensinar as práticas e as técnicas da cruzinha, né, da alimentação crua. Enfim, é isso. Agradeço a oportunidade novamente, Tatinha, da gente estar fazendo essa live juntas. Vou passar para você se apresentar, apesar do que é isso, né? Se quiser virar a câmera um pouquinho para você rapidinho, e não virar aí no Instagram, mas entendeu o que eu quis dizer, né? Virar a câmera para você, fica à Uhum. vontade. Falar. É, eu não sei como é que eu faço, que eu não vou saber se eu vou estar aparecendo, gente. Então, deixa quieto. Vou ficar sem aparecer mesmo, vai ficar narrando aqui. Eu sou a Tati, eu faço a mentoria na Cruzinha com a Eli. É um projeto muito especial que a gente já vem fazendo já algumas edições, né? E tudo começou, na realidade, eu fazendo um processo de desintoxicação com a Eli ao vivo, né, em Minas Gerais, e aí esse projeto surgiu, né, do que a gente estava fazendo para nós mesmas, né? Na nossa readaptação de jejum e tudo mais, né? Então, realmente, assim, é um projeto muito especial, porque, além de tudo, né, além da gente somar as nossas expertises, a gente também acredita muito no que a gente propõe, né? Então, isso também é um diferencial muito bacana, e são questões aí que a gente acaba levando para a nossa vida, né? Que isso também é muito bacana também. Então, o que que é a ideia hoje, né, para somar aí com o que a ele trouxe? Não, vou passar quase furando você. Passo a bola para você novamente. Gratidão, meu bem. Para quem não entendeu, gente, é porque a gente teve que fechar a live anterior e abrir essa para ela conseguir mostrar esses quitutes maravilhosos para vocês.
É por isso que ela não consegue virar a câmera. Ela tá com medo de não conseguir mais mostrar depois, quando ela entrar nesse processo de explicar o que que ela fez ali, né? Mas, enfim, voltando um pouquinho atrás e trazendo a minha explicação básica, que provavelmente vai ter algumas coisas diferentes do que eu expliquei antes, mas o mesmo foco, que é responder nessa pergunta, né? Para quem não é indicada a alimentação cruda e vegana. A nossa intenção de pensar nesse título para essa live foi justamente porque muitas vezes as pessoas perguntam para quem que é a alimentação cruda e vegana? É para todo mundo? E se a gente realmente der passos atrás e olhar um pouco para os estudos de biologia e de fisiologia, principalmente biologia e fisiologia comparativos, a gente vai entender que o ser humano, ao invés de ser um animal que é animal, né, digamos, um ser vivo, né? Muitas pessoas não gostam quando eu falo animal, mas enfim, é um ser vivo, que a sua classificação alimentar é onívora, na verdade nós somos frugívoros, por comparação. Desde a gente olhar as enzimas que são secretadas, desde a gente olhar o comprimento do intestino, desde a gente entender como que é, na verdade, o pH da saliva, como é o pH do estômago, como é o pH do intestino, quais são os nutrientes que a gente consegue absorver melhor e por aí vai. E também quais são as cores que a gente enxerga, como é a nossa dentição, como são as nossas mãozinhas, né, que tem polegares opositores para a gente coletar. Né? Então, tudo isso demonstra, por A mais B, que somos frugívoros, né? Que não somos onívoros, como é muito acreditado. E até mencionando rapidamente, né, quais são animais onívoros. Cachorro é onívoro, javali é onívoro, ursos são onívoros, porcos são onívoros, só para vocês terem uma noção. Não existe muita similaridade, né, com o ser humano quando a gente olha para esses animais. Mas animais frugívoros, a maioria deles, a grande maioria, são macacos, são símios, né? E o animal que é mais similar ao ser humano em termos de DNA, que é 99, não sei quantos por cento similar, é o bonobo. E ele é um símio. E ele é muito similar, não só em termos de como ele anda, como ele se move, mãozinhas e por aí vai, mas também de necessidade nutricional. E aí, quando a gente olha para essa parte da fisiologia, da biologia, da explicação científica, a gente já consegue entender que a alimentação crua, frugívora, ela é para todo ser humano. Só que se a gente olhar por outro lado, da gente enxergar que não existe nenhuma sociedade hoje em dia, nem nos últimos milênios, que se manteve 100% frugívora por longos anos, a gente enxerga que a gente já tem uma deturpação da alimentação natural do ser humano há muito tempo. Então está na gente, enraizado em termos sociais e culturais, a alimentação cozida, a alimentação processada, a alimentação com itens de origem animal. Isso faz parte da cultura do ser humano no planeta inteiro. É difícil de a gente encontrar, na verdade, são poucas as populações que a gente vê que são majoritariamente plant-based. Existem, mas são poucas. Então a gente tem que entender que, em nível de saúde, a gente deveria estar buscando ir mais para o que deveria ser a nossa essência, para o que a gente foi desenhado fisiológico e biologicamente. Mas em nível social, em nível cultural, a gente tem esse grande desafio, né? O desafio de romper com a nossa cultura, de romper com o nosso, talvez, a nossa sociedade, com os nossos núcleos. E muitas vezes esse processo de ruptura do social pode ser desafiador para muitas pessoas. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam se é indicado para ela alimentação vegana, e a minha tendência é sempre responder, olha, é indicado, mas você tem que estar aberta ou aberta, né, para experimentar. E para também entender que, às vezes, no início, o nosso paladar viciado vai acabar pedindo por outros alimentos, por outros itens alimentares que a gente estava acostumado previamente. Somos de hábito, né? Então, a tendência é a gente ir para os hábitos que a gente estava acostumado. Então, aqui, a nossa proposta, inclusive na mentoria na Cruzinha, é de repaginar, é de trazer para as pessoas a indicação das possibilidades de alimentação mais natural do ser humano. Porque quando a gente volta para o que a gente foi desenhado para ingerir e assimilar e utilizar como, né, produto para a gente ter energia e por aí vai, é quando a gente começa a verdadeiramente encontrar a saúde plena. Porque pensa, por exemplo, né, uma metáfora, um carro
que ele não é flex, que ele é só a base de gasolina. Se você colocar álcool, eventualmente vai começar a dar problema, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem que pensar com o nosso corpo humano. É claro que o nosso corpo é muito resiliente, o corpo físico é muito resiliente e resistente. Então, por mais que a gente dê para ele coisas, insumos que não são dos melhores, ele ainda vai sobreviver muitos anos, porque ele é resiliente. Mas, eventualmente, os probleminhas começam a aparecer, né? Muita dor de cabeça, por exemplo, ou muita constipação, ou problemas mais sérios, né? Talvez uma, entre aspas, doença aqui, outra ali, uma, não sei, uma gastrite, algum problema intestinal, uma desbiose, ou às vezes até, eventualmente, um câncer, ou coisas mais sérias. Então, a gente tem que voltar atrás para essa raiz, tá? Então, a indicação é a gente pensar que não é indicado, talvez, para as pessoas justamente que tenham um desafio com isso. Mas, se tiverem essa ideia, essa proposta de experimentarem e, quem sabe, aos poucos implementar um pouco mais da alimentação crua, de uma alimentação mais leve no dia a dia, a gente tem esse convite da mentoria na cozinha. Para aprender a fazer coisas gostosas, cruas, veganas, né? E que muitas vezes as pessoas vão falar, ah, isso é cru mesmo? Nossa, como assim? Né? Tem pessoas que têm uma conotação, uma ideia da alimentação crua como aquela coisa meio pasto, meio sem sabor, só gosto de alface e por aí vai. E essas imagens aí que a Tati está mostrando para vocês e que eu já vou passar para ela, justamente mostram o contrário. Né? Então, Tatinha, eu vou passar para você, depois a gente vai se complementando um pouquinho mais, porque eu acho que você já deve estar cansada de mostrar esses seus quitutes. Ah, legal. Muito bom, Eli. Então, só exemplificando tudo que a Eli trouxe, né? A gente pensou de trazer um alimento que pudesse representar, né, essa fala e mostrar a versatilidade, né? Essa coisa de utilizar a forma integral, né? Então, a gente pensou no coco verde. E aí, aqui ele é abertinho, né? Aqui a carne do coco, né? E aí aqui a carne dele já tirada, né? Que foram vários para fazer a proposta de hoje, né? E aí com essa carne, gente, olha que bacana. Vamos chamar assim, esse é um creme base. Olha que a consistência, que linda que tá, ó. E tá uma delícia, tá? Aqui você pode deixar ele assim, puro, como ele está. Ou você pode vir, por exemplo, com um limão e deixar de hoje que eu fiz, né, fresquinho, deixar a noite inteira e amanhã ele fermenta, ele vira um iogurte. Já é uma proposta. Eu peguei esta base pura e eu coloquei tomate orgânico com especiarias. Olha, já é outra consistência pela quantidade de água do tomate. Eu não pus água, tá? Aqui também não tem água, tá, gente? Aqui é só a carne do coco pura. E aqui, né, outra consistência, porque entrou a água do tomate, água de 2 tomates, as especiarias, e tá uma delícia. Então, por exemplo, você pode fazer uma macarronada de abobrinha, uma macarronada de cenoura, uma macarronada de nabo, e aí você vem com esse molho. Ai, vazou, gente, desculpa. É que tá difícil aqui o babado. Mas enfim, e aí, esse aqui já é uma outra proposta. Ou, por exemplo, este molho aqui numa salada também fica incrível, né? Assim como esta base aqui, tanto mais fermentadinha, né, com especiarias, ou ela dessa forma como ela está mais raw, né, mais, vamos dizer assim, sem muita agregar muito. Também você pode colocar umas ervinhas, pode pôr uns temperinhos, tipo, para quem curte coentro, para quem curte salsinha, cebolinha, enfim. E também ela pode virar um molho, né? E aí trouxe aqui a nossa querida água do coco maravilhosa. Por quê? Porque ela, agregando aqui e com mais algo, já dá outro resultado, né? Então, assim, é muito interessante ver a versatilidade, né, do nosso querido coco. Aqui fiz um mini ceviche,
né? Não tinha pimentão aqui, mas coloquei a carne do coco com a cebola roxa, com o coentro. E aí até deixei aqui que poderia colocar esses tomatinhos, né? Enfim, também vem com a criatividade, né, de cada um. E aí, por exemplo, esse ceviche com uma base de folhas, né? Já é uma outra proposta. Esse ceviche num wrap de couve, num wrap de alface, já é uma outra proposta, né? Então, assim, é muito interessante o quanto que a gente pode ampliar, né, o nosso repertório, né, partindo do coco. Então, essa era a proposta, né, que a gente quis trazer para vocês, e também para vocês entenderem um pouco da dinâmica da mentoria na Cruzinha, que é um pouco de tudo isso na prática, né? Trazendo receitas exclusivas, toda a dedicação minha e da Eli, né? E fazendo na prática por 10 dias um intensivão, né? Então, essa foi a ideia. Então, por isso que a gente queria muito mostrar, porque realmente, assim, foi uma dedicação tanto na abertura dos cocos, quanto nas propostas, né, para vocês terem essa visão aqui do todo, né? Então, realmente, é uma pena que eu não consegui aí aparecer e depois mudar a câmera, e a gente teve que fechar a live e voltar, mas deu para vocês, pelo menos, terem esse gostinho, né, das preparações aqui da proposta de hoje. Acho que é isso, Eli. Passo a bola para você. Gratidão, meu bem, ficaram lindos. Que bom que vai render aí não sei se você já jantou, mas vai render um jantar, um almoço de amanhã bem gostoso. Com certeza, com certeza. Estou até salivando aqui. Muito maravilhoso. E, gente, para quem talvez seja muito novidade, né? Quando a Tati fala, ceviche de coco, é ceviche de coco, não tem peixe, tá? O coco que faz a vez do peixe aí, tá? Para quem talvez isso seja um pouco novidade. E essas são algumas de receitas simples, né, do cru e que permitem realmente ampliar um pouco o repertório. E só de agregar em qualquer um desses aí que a Tati mostrou, de agregar mais um ingrediente, já muda completamente. Né? Ou de usar numa folha diferente, num wrap diferente, e já muda também. E aí o que eu gostaria até de agregar, eu acho que não sei mais se foi nessa live ou se ainda foi na anterior, que é uma coisa bem importante da mentoria na Cruzinha, é que tem todo esse lado bonito de montar o prato que a Tati traz e soma com um lado que eu trago sempre muito nas minhas vivências de combinação alimentar. Então a gente se soma aí para a gente trazer para vocês também ideias de receitas que são gostosas, mas que também combinam. Porque muitas vezes a gente vê e-books lá fora falando sobre alimentação cruda e vegana. Deu certo. De alimentação cruda e vegana, mas que não seguem as regras de combinação. E que, infelizmente, fazem com que a alimentação cruda e vegana gere muitos gases, talvez não seja muito bem assimilado, talvez, inclusive, as pessoas desistam da alimentação cruda e vegana por não fazerem as combinações corretas, começam a se sentir empanzinados ou não conseguem comer o suficiente. Então, na mentoria na Cruzinha, além das 1000 dicas, né, de como guardar, de como preparar, de os próprios materiais da cruzinha, como que a sua cruzinha deve ser, como que a sua dispensa viva, que a Tati gosta de chamar, né, deve ser. Né? Isso tudo está na mentoria. E também as ideias de receitas, que são ideias justamente seguindo o que é ideal para a nossa digestão e assimilação. Né? E abrindo espaço para todo mundo também brincar da sua alquimia. E com receitas básicas, que são receitas que, a partir disso que a gente comentou agora, né? Mudou um ingrediente, já mudou tudo. Né? Então a gente tem que entender que cruzinhar não é complicado, né? Não é para ser uma parada do tipo, caraca, é do outro mundo. Não, né? São coisas simples. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de fazer a transição no início, talvez por acharem a alimentação crua sem graça, que também é outro ponto aí, né? E aí, na cruzinha, a gente justamente busca mostrar o quanto não é sem graça. Já é o oposto disso, né? O quanto de variedade é possível de ter. Mas, enfim, não sei se Tati quer agregar alguma coisa, eu vou... Fala, Flor. Eu gostaria só de complementar que, assim, eu não sei quem viu os stories, né? E eu postei realmente a quantidade de coco que eu quebrei para fazer aqui as receitinhas para vocês.
que gerou este tanto aqui, né? Por exemplo, o tanto que eu tenho aqui, eu tenho mais ou menos 500. Eu tô com 800 mais ou menos ml de 800 gramas de produção pronto aqui, né? De resultado, né? E aí vai quase 2 vidros, porque não deram 2 vidros, mas só para fazer um link, né? Mas o que eu queria falar, Eli, que eu acho legal? Eu queria alertar justamente para essa questão do alimento integral, da questão do reaproveitamento, ou melhor, não é reaproveitamento, do alimento, de você aproveitar ele de uma forma inteira, né? E aí eu queria fazer uma conexão com gasto, porque geralmente as pessoas vão falar, nossa, mas é muito caro, porque realmente o coco está caro. Só que daí fica uma dica incrível, que, por exemplo, vários sacolões, vários hortifrutis de bairro, eles fazem a água de coco natural deles e eles desperdiçam, eles jogam fora o coco com a carne dentro. E muitas vezes é de uma forma que você consegue combinar, você consegue não fica sem ser higiênico, porque às vezes eles furam pela parte de cima, pela parte de baixo, enfim. E é uma questão de combinar e você consegue, por exemplo, produzir vários iogurtes, vários molhos, né, vários ceviches, várias coisas, várias bases, e o seu gasto vai ser praticamente nulo, né? Então, assim, só uma dica, né? Entre outras coisas que também a gente comenta na cruzinha, né? Do aproveitamento integral, né? Então, por exemplo, você aproveitar as folhas de vários legumes que vêm junto, né? Que muitas vezes na feira, ou no próprio sacolão, ou no hortifruti de bairro, até eles jogam fora, né? E que ali tem muito nutriente. Você pode reutilizar no suco, você pode fazer salada, né? Tem muita coisa legal que dá para aproveitar e que o custo é praticamente zero, né? Se não for zero, porque dependendo do lugar que você vai, eles estão jogando isso fora e isso virou ou vai virar na sua mesa, na sua criatividade, na hora que você entender e conectar as coisas, vai virar uma salada, né? Vai virar parte integrante do seu suco, né? Então, assim, essas sacadas, né, da gente conseguir entender o que o que comer, como utilizar, né, de uma forma mais holística, né, como integrar isso, né, no nosso dia a dia. Então, acho que isso também era a ideia de trazer um pouco disso hoje na prática, né, Eli? Com certeza, minha flor. Gratidão, muito bom. É isso mesmo, até porque, assim, já aproveitando, né? Acho que já dá para a gente entrar para os comentários e perguntas e etc., já que a nossa. Inclusive, gente, a nossa intenção não é esgotar essa live, a Uhum. intenção é jogar, colocar pulguinha atrás da orelha, porque também não dá para a gente ficar. Daria para a gente ficar aqui horas falando sobre isso, horas dando dicas. E, óbvio, a gente vai fazer isso na mentoria, mas, assim, é justamente aquela coisa de começar a incitar mudanças, né? Que às vezes podem parecer pequenas, mas que vão abrindo espaço para muita coisa, né? Então, não vamos esgotar aqui, a gente quer já entrar para os comentários e perguntas, e a gente recebeu um aqui e peço para que as outras pessoas também mandem, quem quiser comentar, perguntar, de preferência joga aqui na caixinha de interrogação, tá bom? E, ó, um que a gente entrou. Ai, não tá me deixando colocar na tela, que normalmente ele deixa, né? Ah, colocou. Eu Entrou. diria que bom. Eu diria que os dois grandes problemas são o social de determinadas profissões e o preço, frutas, verdura. Tem um pouco do que você trouxe já, né, Tatinha, dessa coisa da gente aprender a reaproveitar. Como, gente, a maioria das pessoas tem ou vergonha ou preguiça de pechinchar, né? Seja em feira, seja em hortifruti. Quase sempre, se você entrar em qualquer hortifruti, esses talvez mercado de rede, ou talvez hortifruti, daquele hortifruti que tem no Rio, né? Que é a rede hortifruti, que é grande e tal, realmente é muito difícil de pechinchar, né? É quase impossível. Mas às vezes eles vendem coisas com valor um pouco mais barato por conta de estar na estação. Mas hortifruti de bairro, né? Que é tipo um único dono, que não é de rede, ou feira,
é super possível de pechinchar, ainda mais se a gente vê coisas mais maduras, se a gente quer comprar mais quantidade. A dica também é essa, às vezes não precisa estar super maduro, mas se a pessoa está com uma banquinha ali que tem, não sei, tá? 5, 6, 10 mamões formosa, e você sabe que talvez você consome aquilo em uma semana e que dá para guardar um pouco na geladeira, quem sabe você não leva aquele mamão formosa por metade do preço, né? Não sei. Então, dando dica porque eu já fiz isso muitas vezes, né? E aí a mesma coisa com relação a coisas que podem parecer um pouquinho mais passadinhas e alguém não quer. Vocês também podem pechinchar, né? Se vocês sentem que tá gostoso e tal, talvez a pessoa nem consiga vender, vale pechinchar, né? O máximo que vai acontecer é a pessoa fala, não, não rola, mas posso baixar um pouquinho para tanto. Né? Então acho que também tem que entrar nessa brincadeira de saber que preço em feira, em hortifruti pequeno, muitas vezes é um preço ali que se você perguntar se faz por menos, se você for levar uma quantidade maior, faz. Hoje, por exemplo, eu fui comprar uma melancia inteira no Hortifruti, que até a Tati conhece aqui perto. E aí eles tinham umas melancias que não eram muito grandes. E o preço lá estava R$3,99. E eles, óbvio, vendem pedaço. Aí eu falei, olha, eu não quero um pedaço, eu posso levar uma inteira? Claro, claro. Por quanto você faz a inteira o quilo, ao invés de ser R$3,99? E ele fez por R$2,99. Então, assim, para a pessoa vale a pena vender uma quantidade maior, para ele também não correr o risco de perder, né? Então a gente tem que saber entrar nisso também. E que nem Tati falou, pode ser mais caro? Depende. Se a gente entrar numa coisa de cru, de fruta de gourmet, né? De consumir talvez muita castanha, muita semente, muita fruta diferente, pode ser que fique muito caro, sim, né? Mas se a gente conseguir entrar nessa de consumir mais coisas da estação, de talvez até pechinchar e etc., não vai ficar tão caro. Talvez fique até mais barato do que uma alimentação corriqueira, né? Do dia a dia, uma alimentação mais, entre aspas, comum do dia de hoje, né? Outra dica, né, Eli, que também você fazia muito quando você estava no Rio, é ter um grupo, né? De repente nem precisa ser um grupo, mas se você tem pessoas em comum que também consomem e vão consumir, né, maior quantidade, talvez se você não consome uma caixa, rachar uma caixa da fruta XYZ entre dois, três pessoas, duas, três famílias, enfim, também é um outro movimento que funciona muito bem, que você consegue também melhorar bem o preço já, né? Com certeza, ir num centro de distribuição, né? Isso aí, é possível. Não, o que eu quero dizer assim, que assim como a gente trouxe que uma base a gente mostrou aqui para vocês de uma forma bem vapt-vupt, que existem várias formas, né, de fazer. Existe também a hora que a gente se predispõe, a hora que a gente entende o porquê, né? Que eu acho que é uma coisa interessante da gente ter isso como um drive, como fala, assim, ter isso como o nosso trilho, né? E aí essa trilha, né, esse caminho, a gente pensar, bom, se eu tô pensando na minha saúde, então o que que eu vou abrir mão, ou o que que eu vou batalhar para conquistar isso? Então, acho que também vai um pouco dessa questão, né? Não estou dizendo que vale qualquer coisa, que vai pagar super caro, não é isso. Mas o que eu quero dizer com isso é que existe sim a questão da criatividade, é que existe sim a questão das possibilidades, é que existe sim o apoio da comunidade. Então, você estar mais próximo de pessoas que fazem parte de movimentos, né, que têm ideias parecidas com a sua, de comida, de estilo de vida, né, tudo isso vai acabando vai acabar sendo um facilitador também, né? Então, acho que tudo isso junto a gente consegue realmente transformar, né? Então, e para transformar, eu e a Eli, a gente acredita muito na consistência, né? E a consistência, ela pode ser diária, mesmo que ela não seja, vamos dizer assim, algo que eu dei um passo gigante, mas como ela falou agora há pouco, mesmo que seja um movimento menor, né? Se você continua fazendo aqueles movimentos, né? Então, você começa, vou agregar mais salada, vou agregar mais fruta. Então, eventualmente, eu não consigo comer aquele tanto de salada. Então, vou fazer molhos. Que molhos? De que forma? E aí eu consigo
agregar mais salada. Ah, eu consigo fazer mais, eu consigo tomar mais sucos para comer mais frutas. Então vamos tomar mais suco. E aí a gente vai intercalando. Vamos fazer creminhos de frutas e vamos incrementá-las para acrescentar no seu dia a dia. Então, eu acho que existem, né, várias formas de que isso possa acontecer, né, Eli? Com certeza, com certeza. E isso que você até falou do contexto, né, também, é que nem aquela coisa a gente já conversou sobre isso, né, em outro momento, eu e você, do tubarão de aquário. Não sei quem já viu, mas existe a possibilidade de criar tubarões em aquários pequenos, e eles não crescem para além do aquário, né? Então é a mesma coisa que rola com a gente. Se a gente mantém o nosso ambiente muito limitado, a gente não cresce o nosso potencial, né? Então, eu sinto que a gente abrir essa possibilidade de explorar novos tipos de alimentação, se para alguém isso aqui é novo, né, claro, ou mesmo para uma pessoa que já está no crude, abrir opções de também explorar novas formas de fazer a sua alimentação crua, que talvez não seja uma alimentação tão densa, porque o crude veganismo pode ser denso sim, né? Tem pessoas que às vezes fazem combinações mais densas, e buscar fazer combinações um pouco mais sutis, com combinação mais legal também para nossa assimilação, já é outra forma, né? E trazer o social, porque é isso, nosso contexto pode nos limitar, mas se a gente faz, que nem Tati falou, porque o social não necessariamente, gente, ainda mais hoje em dia, nesse momento que a gente vive, que tanta coisa é virtual, o social não necessariamente é só físico, da gente conseguir se encostar, é também virtual, né? É também da gente ter um grupo virtual que a gente pode trocar, de falar com outras pessoas e buscar novas formas de se fazer isso. Então, essa é a intenção, né? Olha, acho que eu vi uma pergunta. Subiram algumas coisas Isso, aqui, Eli, ó. Como que isso. funciona estão pedindo para falar como é que funciona a vivência na prática, né? Como que é essa questão dessa vivência? Estão pedindo para falar como que ela funciona. Eu vou falar um pouquinho, você complementa, tá, Eli? Então, ela é uma vivência teórica prática, são 10 dias de imersão comigo e com a Eli. E a ideia é justamente a teoria e a prática juntos, por quê? Porque são 10 dias de possibilidade para você realmente experimentar, experienciar aquilo que a gente vai estar conversando no dia a dia ali da vivência. Então, você vai ganhar, né? Você vai receber e-books exclusivos com receitas que a gente desenvolveu para essa vivência, livros teóricos, né, com explicações de tudo aquilo que a gente está conversando ali no dia a dia. Tem um grupo, né, que é um grupo de apoio e um grupo também para a gente trocar, né, entre os participantes. E também a gente tem as aulas ao vivo durante esses 10 dias, e para quem não consegue eventualmente assisti-las, também ficam gravadas e a pessoa pode ter acesso a essas aulas. Então, é algo bem especial, né? Como a gente falou no começo, não sei se todo mundo ouviu, mas eu e a Eli, a gente desenvolveu essa mentoria com uma experiência prática minha e dela, né? Eu estava em Minas fazendo uma vivência de jejum com ela, e na readaptação a gente teve umas sacadas e eu falei, Eli, vamos, né? Vamos fazer isso juntas, e convidei ela topou, e a gente já está fazendo em algumas edições, né? Já tivemos muitas histórias de sucesso. O mais bacana é contar para vocês que pessoas que fizeram conseguiram incrementar, conseguiram adicionar, conseguiram incluir, né? Alimentos mais crus, né? Tanto vegetais, legumes, frutas. A pessoa procurou para ela e ela conseguiu incrementar isso para a família, gente. Maravilhoso, sabe? Eu e a Eli, a gente ficou assim muito feliz de ter muitos retornos como esse, né? De pessoas que vieram buscar para si, mas perceberam também o quanto que a família ganhou, né? Então essa coisa do entorno, né? O quanto que isso também é importante, e o quanto que, se a gente está um pouquinho mais preparado, se a gente sabe ali o que oferecer ou o que fazer, o que transforma, né, de fato. Então, acho que é isso. Você quer complementar um pouquinho, Eli? Nossa, foi tão completo que até é difícil de complementar.
Mas é mais ou menos isso, assim, são 5 encontros para vocês saberem, né, durante os 10 dias. Então, a nossa intenção de cada encontro é de ir trazendo doses, né, às vezes um pouco maiores, um pouco menores de novidade, mas sempre reforçando em coisas, né, que a gente vai testando no dia a dia. Porque não, a novidade não está só na nossa fala, está também nos e-books, está também em tudo que a gente traz, né, no que a gente pode trocar. Então, tem encontros que são encontros mais para explicar o porquê disso tudo, tem encontro para explicar combinações alimentares, tem encontro também para a gente falar um pouco mais sobre a preparação do alimento, tem encontro para a gente falar mais sobre como guardar, como estocar, quais são os melhores, talvez, apetrechos para a gente ter na cozinha, que facilitam na alimentação crua, né? Então, são dicas bem gerais mesmo, e que, eventualmente, as dicas, quando a gente realmente, eu não sei se vocês sentem isso no dia a dia, gente, mas é que nem a gente aprender a andar de bicicleta. Quando a gente pega o movimento básico, pronto, fica muito fácil. Então a gente precisa ter básico, a gente precisa pegar essa base e saber bem. Então a intenção da mentoria na Cruzinha é dar essa base, porque a partir da base, qualquer um pode fazer várias receitas na cozinha, né? E na cruzinha, digamos assim. Então é justamente a intenção de não é a intenção, talvez, de afogar vocês em 500 mil receitas, mas em buscar em vocês o chefe que existe dentro de vocês, o chefe cru de vegano que existe dentro de vocês. Porque não adianta também a gente saber de cor receitas com quantidade de ingredientes, se a gente quer variar um pouquinho, cara, uma pitadinha de tal coisa, um não sei o que, já muda por completo, né? Então, tanto eu quanto Tati, apesar de eu não ser muito das receitas, a gente tem isso parecido. A gente não é muito de saber as quantidades exatas das coisas. A gente vai testando, vai jogando e o negócio, a coisa vai saindo. É claro que a Tati também trabalha num nível de preparar receitas específicas que vão exigir isso, porque também é o trabalho dela. Mas em nível pra gente, muitas vezes a gente fala, o que você acha de colocar isso aqui? Ah, bora, coloca, não sei o quê. E a gente vai testando. Então isso também rola para todo mundo, né? Acho que é Mas enfim. um pouco de despertar o alquimista que cada um tem dentro de si, né, Eli? Talvez um pouco disso, né? Com certeza. Olha, entraram muitas perguntas. Ó, tem mais uma aqui da Paty falando, ó, pro paladar de vocês, quais os alimentos que vocês amam e que levariam para a eternidade com vocês? Quer responder? Tomate, amo. Nisso a gente é parecida. Eu também, é a minha fruta favorita. Eu diria que folhas em geral, tomate e a fruta da estação. Pode ser a fruta que for, da estação, tá tudo ótimo. Né? Não sei se você agregaria mais alguma coisa, Flor. Não, vamos ser Concisa. mais simplificar, né? Então eu vou no tomate. Simbora, então. Tomate, vamos. Tomateiras. Ó, mais uma pergunta aqui da Paty vocês poderiam falar de pré-bióticos e probióticos potentes no Na Cozinha? Olha, a gente não fala sobre... Vou falar um pouquinho, depois passo para você, tá, Tatinho? Probióticos, a gente não troca tanto sobre eles na Cruzinha, né? Porque os probióticos seriam literalmente os bacilos e etc, né? Então, até não falando por mim, tá? Pela minha linha pessoal, eu acredito que probióticos são uma coisa bem à parte, que não é para todo mundo, não são todos os probióticos que podem ser utilizados por todas as pessoas, tem cepas e cepas, é uma coisa que realmente precisa ser muito estudada para poder ser utilizada, né? Cada pessoa tem que fazer, inclusive, seu próprio autoestudo, não é para todo mundo. Claro, vão ter, por exemplo, há certas cepas que são muito boas para pessoas que têm candidíase. Há outras cepas que são interessantes para pessoas que talvez tenham uma tendência à obesidade, por aí vai, né? Então, existem muitas cepas variadas, com N formas de agir. Então, o que eu acho interessante é a gente não sair tomando qualquer probiótico, tomar muito cuidado. Mas com relação aos pré-bióticos, que é justamente o foco, porque não adianta também a gente tomar probióticos se a gente não alimenta as nossas bactérias boas do intestino, né? Seriam os pré-bióticos. Os pré-bióticos seriam o alimento que a gente dá para esses micro-organismos. Então, tudo na cozinha é prebiótico. Tudo na nossa vida, em termos de alimentação crua, é prebiótico, né? Toda salada, toda fruta é prebiótica. Então, é a partir daí, a gente entender que quão melhor for a qualidade daquela fruta, daquela folha, por exemplo, melhor a ação prebiótica daquele alimento, né? Então, eu diria isso. Você quer agregar?
Tatiana? Não, eu só complementaria, que eu acho que você falou perfeitamente, que justamente tem essa questão da gente entender que não é simplesmente. Eu acho que eu gostaria de só fazer um link rapidamente com essa pergunta, que eu acho que traz uma coisa interessante, que não existe a pílula mágica. Assim como não existe a pílula mágica para o emagrecimento, assim não existe a pílula mágica para desintoxicação, assim como não existe a pílula mágica para a questão intestinal. Então, assim, é justamente o contrário disso que a gente traz no Na Cruzinha. É ensinar esse passo a passo para você tomar a rédea da tua garfada e que cada garfada sua seja uma garfada consciente daquilo que você está alimentando as suas células, né? E a partir daí entender como será que está a minha questão intestinal? Como será que estão essa questão, né, de desbiose? Né? Porque o que eu como, né? Como eu como, qual a quantidade, né? Então, eu acho que é muito interessante correlacionar tudo isso, né? Então, eu só agregaria que a gente tem que se preocupar, sim, como você mesma disse, e tá com bastante cuidado em relação a isso. Gratidão, show. Tati tá cheia de perguntas boas. Ó, mais uma dela aqui. Falou, para quem tem fragilidade suprarrenal, qual receita não pode faltar? Eu acho que eu vou inverter a pergunta. Na verdade, para quem tem fragilidade suprarrenal, o que não deve existir em termos de alimentação Melhor. seria a cafeína, né? Então, a cafeína é uma coisa que deve ser cortada. Mesmo, né? Não é do tipo, eu tomo de vez em quando um cafezinho. Não, tem fragilidade suprarrenal, elimina, a cafeína não entra. Fora o fato de que a própria quantidade, excesso de proteína é outra questão, né? Então, mesmo numa alimentação cruda e vegana, uma pessoa que tem uma fragilidade suprarrenal, se consome muita proteína, tipo, muito germinado, não sei, muita semente, muita castanha, isso já não vai ser legal, porque a gente tem que lembrar que a suprarrenal é uma glândula que fica logo acima dos rins, né? São duas, inclusive, uma para cada lado também, que nem os rins têm para cada lado, que ela funciona também super correlacionada, a função dela é dependente, inclusive, da função dos rins. Então, se os nossos rins não estão funcionando 100%, naturalmente a suprarrenal também sofre um pouco. E o excesso de proteína também é ruim para os rins. Então, a gente tem que lembrar disso. Então, para uma pessoa que tem fragilidade suprarrenal, eu indicaria não consumir, né, leguminosas, de preferência não consumir também cereais, não consumir a cafeína, que nem eu falei, e consumir a quantidade muito pouca, bem pequena, né, de castanhas, de sementes, buscar realmente ser comedido quanto a isso, e consumir bastante fruta, consumir bastante gengibre, consumir bastante coisas que deem um up para essa suprarrenal. E claro, também não é só isso, né, gente? Para quem tiver uma questão de suprarrenal bem expressiva, é importante buscar alguém para auxiliar nesse processo, tá? Alguma pessoa que entenda, né? Eu digo isso em geral, tem pessoas aqui que já sabem do seu próprio quadro, já sabem o que fazer, mas para quem tiver um pouco perdido, super sugiro buscar a assessoria de alguém, e se esse alguém puder ser eu, ou a Tati, ou enfim, né? Fiquem à vontade. Enfim, não sei se você quer falar alguma coisinha, ou se a gente passa para a próxima. Não, você falou perfeitamente, não tem nem o que agregar. Eu acho que assim, né, fica esse convite, né, fica uma reflexão para que olhemos mais para a nossa saúde, olhemos mais para como estamos ingerindo, o que estamos ingerindo, a quantidade, né, essa questão dessa desbiose, né, e como que isso impacta a nossa saúde. E a gente deixa esse convite, né, para essa mudança, né, para que vocês venham, para que vocês convidem outras pessoas, né? São 10 dias, né? Passa muito rápido. E o aprendizado a gente usa para a vida. Então, assim, é um investimento para a vida, é um investimento na nossa saúde. Então, assim, vale super a pena, né? E a gente aguarda ansiosamente vocês. Com certeza, gratidão, meu bem, pelas palavras de encerramento aqui da nossa live. Olha, hoje a gente conseguiu cumprir, gente. Para quem vem acompanhando as nossas últimas lives, acho que foram duas e essa é a terceira, a gente sempre começa a live falando, não, vai ser menos de uma hora. E a gente acaba se empolgando e fica de 1h30, por aí vai. E hoje realmente a gente cumpriu.
Ó, vai bater 45 minutos já já, então a gente está em menos de 1 hora. Gratidão, Tatinha, gratidão a todo mundo que esteve aqui presente, que contribuiu, né, que trouxe o seu ponto de vista, que trouxe sua pergunta. E é isso, que nem a Tati já comentou, é um dia após o outro, é aprender um pouquinho após o... sempre estar agregando alguma coisa, né, no dia a dia, uma coisa nova. E a ideia da Ana Cruzinha, justamente por serem 10 dias com 5 encontros, é ter momentos de respiro para vocês mesmos aplicarem tudo que vocês estão vendo ali, né? Para não ser uma coisa que é um excesso de conteúdo e pouco tempo para conseguir aplicar, é o oposto, né? É para dar tempo para vocês terem dúvidas também e para trazerem isso para o nosso momento de troca, seja pelo grupo do WhatsApp de acompanhamento, seja nos próprios encontros, né? Então vai ser bem gostoso, também estou super empolgada. Só para lembrar, gente, para quem não sabe, as datas é do dia 17 de maio ao dia 26 de maio, tá? São 10 dias. Corram para se inscrever, né? Então tem o link de inscrição na bio da Tati, tem link de inscrição na minha bio, né? Quem tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente. E a gente espera que a gente vai ter muitos de vocês por lá. E para quem chegou um pouquinho depois, não conseguiu pegar tudo, também a gente fica disponível no direct, a gente está disponível para quem quiser também perguntar alguma coisa, falar com a gente outras questões, tá? A gente fica aberto, né, Eli? Com certeza, com certeza. Gratidão. Gratidão pela oportunidade. E boa noite, pessoal. Fiquem bem e até breve. Beijo, Tatinha. Bom ceviche para você. Obrigada. Beijão. Beijo.